Jogos que copiaram, mas fizeram melhor que o original, Juregão. Do nosso mano Hades com o seu Pierce de que ano, Juregão? Aquele, né? 2011. 2011, vamos lá. Ações no mundo dos games é algo bem comum. Alguns jogos se inspiram até demais. Outros conseguem se inspirar, mas se afastaram um tanto do original, criando a sua originalidade. Mas em alguns casos, o jogo que se inspirou acaba ficando melhor e mais popular que o original. E nesse vídeo aqui nós vamos falar desses jogos. Jogos que são cópias, né? E que acabaram superando o original. Só um disclaimer aqui. Isso não quer dizer que os jogos originais são ruins, tá? Eu só acho essas versões que se inspiraram neles melhores. Mas eles acabam sendo, às vezes, tão bom. O original fica tão próximo, às vezes. Em alguns casos fica mais atrás. Mas, às vezes, eles ficam bem próximos um do outro. Mas acaba que ele supera, em alguns aspectos, o original. Então... antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, clica na descrição para você concorrer ao PlayStation 5 Pro que tá rolando. Não se esquece, clica lá e vamos nessa pro nosso vídeo. Clica aí, Pro, você tá precisando. Vamos começar com... Não vou estar clicando não, Adzão. Até deixei rolar aí, mas... antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, clica na descrição para você concorrer ao PlayStation 5 Pro que tá rolando. Não se esquece, clica lá e vamos nessa pro nosso vídeo. Vamos. Vamos começar com ele, Stardew Peraí. Vai. Valley, que é um jogo de fazendinha, você vai cultivando as coisinhas, e aí você vai na cidade, faz alguma... Você gosta de dar uma cultivada, Julegão? série de coisas, Olha, se uma relaciona cultivada de leve é gostoso. com outros personagens, vários outros Mulher personagens. casada. Tem Peraí, a sua cara. rotinazinha ali, seu modo de viver. E um jogo É o que jogo que fez isso há mais de 30 anos atrás é o Harvest Moon, que é um jogo de fazendinha. Jogaço. Sério, eu nunca joguei nenhum, Julegão, não Eu sei. adoro. Assim, Nunca- adorava. Hoje em dia eu não sei o que eu Não, sentiria. jogo de fazendinha. Mas sabe o que eu me lembro quando eu vejo esse aqui? Ah, Goof Trope. Que Esse é eu o não conheço. jogo do Pateta, do Super Nintendo. Ah, Quando eu vejo um jogo assim, cara, caralho, esse jogo é maravilhoso de bom. Você joga de co-op, aí você vai resolvendo os puzzles pra passar das fases. Porra, é excelente Obrigado. esse jogo. Ele é muito bom. Desde 30 anos o atrás. Harvest Moon ele não é só fazendinha, ele tem toda uma lore e mistérios que acontecem. Ah, entendi. É o Harvest Moon, que Não é só gestão, né? é um jogo de não é só fazendinha e que também, né, explora um tanto dessas relações ali que você tem em torno da cidade. O próprio criador de Stardew Valley, ele falou que sim, se inspirou bastante no Harvest Moon, que é conhecido talvez como o pai de jogos de fazenda, mas eu acredito que ele não seja o primeiro, eu acho. Mas o fato é que sim, Stardew Valley, ele é bem inspirado barra imitado de Harvest Moon. Só que, obviamente, que o Stardew Valley ele conseguiu superar, trazendo uma incrível qualidade, um jogo muito bom, sendo um dos jogos mais baixados de todos os tempos, e hoje ele virou referência no que tem a dizer de jogos de fazendinha, né? E ele é absolutamente incrível e muito divertido e extremamente viciante. Marvel Rivals e Overwatch 2. E aí... Paladins e Overwatch, que copiou Paladin, é a escadinha da evolução dos jogos de hero shooter da vida, né? Embora um gênero bem saturado aí, a gente tem a chegada do Marvel Rivals, né? Que a gente tem heróis jogando em mapas, lutando um contra o outro, o time contra o outro, com habilidades. E aí, é um filho dessa brincadeira, Paladins mas- e Overwatch. não, aí, mas Overwatch peraí. 2 aí que... O nome do bagulho é jogos que copiaram, mas fizeram melhor que o original. Marvel Rivals não chega nem perto do que é o Overwatch Prime. Com todo respeito. E é bom, tá? É bom o Marvel Rivals. Mas não, aí não. Acho legal. Vamos falar a realidade? O Prime não dá. não chega aos pés, Não mas dá. hoje em dia ele desbancou. Tudo bem. Aí é outro ponto. Só que aí é uma comparação não justa. Você tá pegando o final de vida de um jogo e um que tá surgindo e tá Sim. no hype. Então a comparação justa é hype por hype. Até construção de jogo, gente, pelo amor de Deus. Não dá. Já Aí tava não. saturado atualmente o Não. Overwatch e o 2 foi uma decepção. Sim, concordo. Aí beleza. Mas, pô, estrutura de jogo, tamanho, a qualidade das coisas, a forma em que eles conseguiram separar os heróis, minha Nossa Senhora, velho. Aí não dá nem pra sentar-se à mesa. Mas o Marvel Rivals é um bom jogo, tá? Um bom jogo. Em sequência, né? O Marvel Rivals, ele é bem parecido, só que acabou se tornando muito mais popular, mais divertido. A gente sabe toda a história do Overwatch. São que os teve heróis da Marvel, demo- né? Então é difícil bater de frente. Você tem os heróis da Marvel e tal.
Ô Hebron, tudo bem, você pode achar muito superior, tá tudo certo, eu discordo completamente de você. Assim, em relação à qualidade, não dá nem pra começar a comparar. Mas eu entendo que a galera vê um Homem de Ferro ali é muito mais maneiro do que você vê a porra do Soldado 76, né? Você vê o Wolverine é mais da hora do que você vê o Reaper. Você vê o Homem-Aranha é mais da hora do que você vê a Diva, né? Aí não tem o que falar, é um apelo muito grande. Agora, jogo por jogo, Prime, porra, aí não dá não. Pra mim, né? Pra mim não dá não. Horas nas suas atualizações ou de conseguir, né, trazer mais conteúdo para os seus jogadores, né? E o Marvel Rivals chegou, inclusive até o Overwatch agora vai receber um modo terceira pessoa, né? Mas o Marvel Rivals chegou apresentando um elenco de peso, afinal de contas, a gente tá falando de heróis da Marvel, né? É um cenário em que jogos que tentariam se arriscar nesse gênero provavelmente teriam dado muito errado, mas o peso Marvel acabou ajudando muito. Mas não só isso, obviamente que o jogo é deveras divertido, isso é importante também. E uma... É o quê? Você viu o que fizeram com o Venom aí no jogo? Não vi. Então, todo mundo tava falando que a bunda dele era grande, né? A comunidade que joga esse jogo. Aham. Aí os desenvolvedores botaram pra vender uma dancinha que ele fica rebolando a bunda. Caralho. Marvel Rivals, ele tem muitos personagens que lembram e muito Overwatch. Não tem como hoje em dia você criar um hero shooter que não tenham coisas que sejam parecidas e que Overwatch e Paladins definiram como tendência, sabe? É meio impossível. Então sempre tem um personagem que a gente fala, opa, esse aqui é tal, né? Tipo, você pega o Homem de Ferro e fala, ei, é a Pharah do Marvel Rivals. Não tem como, né? Mas o jogo é muito divertido, os heróis são muito bons. Tem mantido um ritmo de atualização muito interessante o jogo, o que tem mantido os players bem cativados e muitos jogadores de Overwatch foram pra Marvel Rivals. É um jogo muito divertido. Eu ainda gosto do Overwatch. Eu tenho Overwatch no meu coração e é um jogo que eu me divirto bastante também. Se eu pegar agora pra jogar, eu sei que eu vou passar algumas horas sem notar ela passar. Mas o Marvel Rivals conseguiu trazer um molinho um pouco a mais ainda que o Overwatch, infelizmente, não estava conseguindo. Um joguinho que ficou extremamente viciante entre a galerinha é um tal de Geometry Dash. Eu joguei isso aqui, é um jogo que basicamente você joga com quadrado. Há muito tempo eu joguei isso. E você vai passando ali por obstáculos enquanto o game vai dando um scroll, né, pra um lado, e você vai tendo que passar os obstáculos, meio que pulando e esquivando de espinhos no tempo correto, né, e o jogo ficou bem popular. O jogo traz muitos modos, muitas fases e coisas diferentes, muito conteúdo em geral ali pro jogo, mas o fato é que ele surgiu como exatamente uma cópia, literalmente uma cópia de um jogo chamado The Impossible Game. Inclusive, se você olhar aí, né, a primeira fase desses dois jogos, se você olhar, elas são idênticas, basicamente. Só que o Geometry Dash eles conseguiram superar, porque o Impossible Game ele era um jogo mais simples, mais na dele ali, e o Geometry Dash conseguiu expandir isso. Ah, não, mas é outro bagulho, né? Os caras enfeitaram muito o jogo, colocaram muita arte a mais. Trazendo muitas variedades, gameplays e diferenças ali dentro desse contexto de Geometry Dash. Por isso que o jogo acabou se tornando... Olha lá o Hip, ó, ele tem 400 horas de Geometry Dash. E isso esse porra joga, né? Ah, mas aí, né, ô Hip, pelo menos esse, né? Esse você não vai reclamar aí se eu jogar um dia na live, né? Não vai falar que é fraco, que é uma merda, né, Hip? Maldito. Muito mais popular e superando o jogo que ele copiou, que é o The Impossible Game. Bem da hora, né? Um jogo que tem feito muito sucesso recentemente, eu tenho me divertido bastante em jogar ele, é o Repo. Pois é, o Repo é um jogo onde você escolhe uns bonequinhos, você vai para umas casas meio esquisita e lá vocês precisam lutear equipamentos e lutear itens, colocando eles no carrinho e cumprindo a sua meta. Cumprindo a sua meta, você vai poder pegar esses itens e gastar numa loja e ir pro próximo desafio, onde vão ter mais coisas aí para você, né, mais desafios e cenários para você passar. O Repo, ele surgiu bem próximo de um outro jogo que talvez você já tenha ouvido falar, que foi o Lethal Company. Pois é, o Lethal Company, ele ficou muito popular por um grande período de tempo, mas acabou sendo superado pelo Repo. Atualmente o Repo tem mais de 100 mil jogadores no seu pico e o Lethal Company apenas 5 mil jogadores. Obviamente que nem todo reinado é para sempre, pode ser que no futuro o Repo também caia e a galera deu uma desistida. Mas o Repo ele acaba sendo, pelo menos pra mim, mais divertido e criativo em alguns pontos do que o Lethal Company. No Lethal Company você precisaria até um outro planeta, entrar em alguma construção desse outro planeta e pegar alguns itens. Existem perigos externos também, né? Mas
o Repo, ele acaba sendo mais controlável o cenário, porque ele é dentro de uma casa e parece uma casa mal assombrada, com os bichos muito loucos. E ele cria situações em que os bonequinhos são extremamente carismáticos, né? O visualzinho deles, eles falando, mexendo a boquinha. E a forma de você coletar esses itens, onde você bater ou derrubar eles no chão, vão fazer ele quebrar ou perder valor. Ao mesmo tempo que você tem que se esconder e fugir dos outros bichos. Mano, ele acabou me divertindo muito mais que o Lethal Company. Embora o Lethal Company também seja super legal e não tire o brilho do game. Ih, rapaz, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Terraria e Minecraft. Tá, eu sei que o Terraria, ele tem coisas diferentes, ele tem muitas características únicas pra apenas assumir ele como 100% uma cópia. Mas não tem como evitar comparações, principalmente lá na época do lançamento, quando saiu o Terraria. Ele era o tal do Minecraft 2D, o Minecraft em plataforma. E embora eu acho que esse estigma já tenha saído do Terraria, não tinha como na época em que o Minecraft reinava, e hoje em dia ainda reina bastante, né? Não comparar o Terraria com ele, né? Embora o Terraria... olha, pela primeira vez na história eu vou ter que concordar com o Hip, Radzão. Caralho, isso é um evento, hein? Nossa! Vou concordar com o Hip. Por tudo Milagre. que eu vi do Terraria, nossa, tem pouca coisa a ver, hein? Mas enfim, sou leigo. Então, na minha visão, tem pouca coisa a ver. Ela tem muitas peculiaridades, principalmente no quesito combate, que é um negócio bem mais à parte e bem melhor que o Minecraft. O que já é um motivo para eu achar ele superior. Mas as construções, as evoluções e coisas que você tem para fazer acabaram ficando bem na frente em geral do Minecraft. Mas novamente, Minecraft é um baita jogo, é muito divertido e até hoje vira e mexe eu jogo, às vezes até um pouco mais que o Terraria, mas eu reconheço aí a qualidade que o Terraria tem e eu acho que dá pra gente falar que ele é, entre aspas, uma cópia pedra com a que mão. talvez superou seu criador, ou ambos são bem próximos um do outro. Bem, não Você gosta de pegar com a pica reta? Tem que ser com a pica reta. não podemos deixar de lado o nosso lindo e maravilhoso Aí, Dragão. Aí, Dragão. Platinei. Quantas horas? Pô, 100 e lá vai caramba. Nossa. Power. Dá pra O fazer jogo menos, do mas que eu gostei tanto do jogo que eu continuei jogando. Pau, que nossa, esse jogo foi um sucesso tão desgramado na época, foi muito absurdo. E obviamente que comparações com Pokémon não tem como. Aqui Mas não é comparação, né? O jogo é literalmente a putaria do Pokémon, né? nós temos os nossos bichinhos, conhecido como É o Pokémon. O boneco é tudo igual. Pokémon da Deep Web. Paus. E tem um diferencial mais ácido no jogo, porque além deles poderem meio que trabalhar, entre aspas, E outra entre aspas, coisa. talvez nem entre aspas, é um trabalho super escravo ali, você colocar eles pra trabalhar pra vocês fazerem as coisas, né? O que, Dragão? Os desenvolvedores avisaram que vai ter relação com outros bonecos e com os paus. Sério? Relações, aí é né? doideira, aí é esquisito. Estranho. Aí é Bem esquisito. Aí realmente Você vai ter também como pegar pode fluido utilizar de pau. linhas de fogo. Então isso aí que fez muito sucesso no jogo, né? Você vê um pau ali, você com a metralhadora ali se divertindo, é maravilhoso, né? E, entretanto, muitos designers extremamente parecidos com Pokémon não tem muito pra onde fugir e não falar que ele é uma cópia de Pokémon, misturando um gerenciamento survival dentro do jogo, né? Então trazendo ali o seu lado diferente, obviamente, né? E eu comparo ele mais com os Pokémons atuais. Eu gosto muito dos Pokémons mais antigos e pra mim eles ainda são melhores que Power Word, dentro do escopo de cada um. Mas em relação aos Pokémon atual, que tem sido lançado tudo cagado, tudo de qualquer jeito, o Power Word deu uma lição em um jogo muito divertido, diferente e ainda com gráficos muito melhores do que a Game Freak consegue fazer. E isso porque os gráficos não são nem pesados do Power Word. É um gráfico bem cartãozão, simples, né? Mas deu uma lição de casa aí, né? Vamos ver se no Switch 2 essa maldita dessa empresa Game Freak aprende, né? Mas o Power Word conseguiu, sim, na minha opinião, superar pelo menos os Pokémon recentes aí, o original. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no até a próxima. E... Só não concordei com o Marvel Rivals, que apesar de ser um bom jogo, não acho que ele supera o Overwatch Prime, não. Mas o resto é isso aí mesmo. O que você acha, Juregão, do nosso Manuades com seu Pierce de 2011? Concordo 100% com ele. Concorda 100%? Concordo 100%. Então tá bom.